Salve Maria! Então vamos continuar sobre as profecias de Marie Jory e dos seus colóquios com Nossa Senhora, com Nosso Senhor, com São Miguel Arcanjo. Esse vídeo falando sobre a falsa missa. Em novembro de 1902 e em maio de 1904, Nosso Senhor e Nossa Senhora anunciaram a nova missa. Escutem. Dou-lhes um aviso. Os discípulos que não são do meu evangelho estão agora trabalhando fortemente para refazer, de acordo com suas ideias e debaixo da influência do inimigo das almas, uma missa que contém palavras que são odiosas aos meus olhos. Quando a hora fatal chegar, quando os meus sacerdotes serão postos à prova, serão estes textos que serão celebrados neste segundo período. O primeiro período da história da Igreja é o do meu sacerdócio, que existe desde que eu fundei. O segundo é o da perseguição, quando os inimigos da fé e da santa religião imporão suas fórmulas no livro da segunda celebração. Esses espíritos infames são aqueles que me crucificaram e estão esperando o reinado do novo Messias. Em junho de 1881, Marie Joly diz: nessa aberração, os sacerdotes quebrarão seus juramentos. O livro da vida contém a lista dos nomes que quebram seu coração. Pelo pouco respeito que tem para com os apóstolos de Deus, o rebanho se torna indiferente e deixa de observar as leis. O próprio sacerdote é responsável por esta falta de respeito, porque ele próprio não respeita seu sagrado ministério e o lugar que ocupa nas suas funções sagradas. O rebanho segue os passos de seus pastores, e isso é uma grande tragédia. O clero será severamente castigado por sua veleidade inconcebível e sua grande covardia, que é incompatível com suas funções. E Nosso Senhor diz: um terrível castigo está preparado para aqueles que erguem todas as manhãs a pedra do santo sacrifício, os sacerdotes. Eu não vim para os seus altares para ser torturado. Sofro 1000 vezes mais por esses corações do que por qualquer outro. Eu vos absolvo dos vossos muitos pecados, meus filhos, mas não posso conceder perdão algum a esses sacerdotes que traem a igreja. Durante o êxtase do dia 3 de junho de 1880, Nosso Senhor descreve como Lúcifer vai proceder. Ele se dirige aos sacerdotes. Se vestirão com um longo manto vermelho. Vamos dar a eles um pedaço de pão e algumas gotas de água. Podem fazer tudo o que faziam quando pertenciam a Cristo. Mas, disse Nosso Senhor, eles não acrescentarão consagração e comunhão. Marie Joly viu que não restará vestígio do santo sacrifício, nem traço aparente da fé. Existirá confusão em toda parte. O procedente de 1º de junho. Todas as obras aprovadas, tais como existem hoje pela Igreja infalível, cessarão por um tempo. Nesta dolorosa aniquilação, sinais brilhantes se manifestarão na terra. Se por causa da maldade dos homens a Santa Igreja se encontrará na escuridão, o Senhor também enviará a escuridão para impedir os maus em suas buscas do mal. De novo, em 19 de setembro do mesmo ano, o sacerdote não é mais humilde, não é mais respeitoso, é frívolo e frio no santo serviço. Ele pensa em reforçar seu corpo enquanto deixam as almas gemerem sem consolação. As festas pagãs serão terrivelmente pagas na eternidade. No dia da grande sacudida da minha ira, muitos negarão ao rei que serviram. Os sacerdotes infiéis não terão temor de negar seu pai e colocarão em vergonha seu sacerdócio para toda a eternidade, como Judas. Veremos as traições que terão lugar no dia que o terror seja manifesto. Para salvar a vida do corpo, muitos perderão suas almas. Em 29 de outubro de 1903, Marie Joly diz:
Os avisos do Santo dos Santos foram desprezados. Suas palavras foram rejeitadas por aqueles que deveriam tê-las propagado, escutado, aumentando a graça do amor. As missões que Nossa Senhora completou na terra não foram conhecidas. Não se tomou nota de suas soleníssimas palavras. Houve uma revolta contra suas revelações, daqueles que deveriam espalhar essas palavras em toda a França. Mas que cruz tão pesada os esperam. Uma pesada carga os oprimirá. Uma justiça distinta está reservada para eles. Durante as eleições, as quais asseguraram a vitória dos republicanos na França em 1877 e 1879, Nossa Senhora se queixou. Foram os sacerdotes, quase todos eles, que foram os primeiros que chamaram aqueles homens sem Deus que governam o mundo. Os sacerdotes se esconderam para dar volta aos revolucionários, mas os olhos de meu filho os seguiram. Hoje, muitos se escondem mais, muitos deles seguem a procissão atrás da bandeira vermelha, mas Nosso Senhor acrescenta e se refere não somente aos clérigos, mas à maioria da população. E Nosso Senhor diz: eles todos querem desordem e revolução, eles terão sua parte. Isso em 1º de junho de 1882. Em outra ocasião, Cristo se queixou, em 25 de outubro de 1881. Eu anuncio um terrível castigo para aqueles que eu revesti com as vestimentas sagradas e enchi de graças. Eles perseguem a minha igreja, eles são muito culpáveis, não todos, mas muitos, a grande maioria. Eu conheço suas intenções. Conheço seus pensamentos. Vejo a debilidade apoderar-se dos meus sacerdotes a um grau espantoso. A maior parte não está do lado realista. Eles estão no lado que semeia neste pobre país. Seu patrão é a cor do sangue e do terror. E a Rainha do Céu diz: mais do que nunca, o número de sacerdotes que se pode chamar de verdadeiros ministros de Deus é verdadeiramente pequeno. E ela continua: há muitos que trabalham encobertos enquanto esperam deixarem de suas vestimentas sacerdotais para ocasionar horror e abominações entre as pessoas. Haverá escândalos. Se pode esperar todo tipo de coisas. O coração da igreja tem agora só uma ferida sangrando. Hoje o crime de hoje é levado ao pé do altar. E já que a estigmatizada disse que não poderia repetir isso, São Miguel respondeu: o Senhor deseja isso. Digo aos amigos de Deus que se preparem em redobrar suas orações, pois tudo está prestes a atingir um grande sofrimento. Mas os amigos de Deus estão avisados. Eles só podem esperar no silêncio de sua generosa fé. Todos os amigos da cruz têm uma proteção especial reservada pelo Santo dos Santos e sua amada Mãe. Nosso Senhor especifica em 1881: ai do sacerdote que não refletir sobre a enorme responsabilidade que terá que me devolver, e os pastores da igreja, os bispos, que farão eles por sua fé. A maioria estão prontos para entregar sua fé para salvar seus corpos. O sofrimento que causam para a igreja nunca se poderá reparar. Dentro de pouco tempo, os pastores da igreja escandalizarão por todas as partes e eles receberam a última espada de confiança da Santa Igreja. E pouco depois, em 14 de dezembro de 1881, Nossa Senhora acrescentou: o tempo dos crimes chegou. Ai daqueles que se atrevem a fazer pactos com esses personagens que aparecem em visões diabólicas. Minha vítima, refere-se a Marie. Muitas almas serão possuídas alguns meses antes da crise. O mundo ficará louco de medo, e nessa loucura, o diabo, que está em toda parte na terra, fará com que neguem o batismo e a cruz. Marie-Julie diz: mais tarde, Nosso Senhor me ensinou o número de apostasias no momento do evento fatal. Serão os ministros de Deus que serão os primeiros a começar. Nem todos eles.
Este castigo abrirá os céus, e o Deus da vingança aparecerá com uma demonstração de justiça. Nunca havia visto tão de perto a ira de Deus. Isso ela fala em 11 de novembro de 1884. Marie-Julie anuncia a profanação das sagradas espécies. Serão lançadas na lama. Foi dito a ela em outubro de 1883. E em 1884, em todos os séculos passados, nenhuma se assemelha a essa época. São Miguel fala: não podes esperar nada, absolutamente nada dos homens. E Marie-Julie: os templos de Deus, onde o inferno se instalou e colocou seu campo de ação. É a hora de lançar os olhos para o céu, porque em todas as esquinas do mundo haverá anticristos, como no tempo do juízo final, que viajarão ao redor do mundo para perverter. Ela vê o triunfo temporal da maçonaria, os sacerdotes mundanizados. Todos estes inimigos querem igrejas que sejam teatros de bailes infernais e continuam a busca implacável para obter a cessação da Santa Missa. E ela acrescenta, em 9 de março de 1879, que isso se passaria principalmente nos povoados. A igreja abandonada estará sem sua cabeça suprema, que a governa e a dirige. Por muito tempo a igreja será privada de toda a oração, de todos os ofícios, exilada de Deus e dos santos. Eles também tentam remover todos os crucifixos e estátuas dos santos de todas as capelas e lançá-las num lugar profano para destruí-los com alegria. Como ela pôde visualizar tudo isso que está sucedendo frente a nossos olhos desde 9 de junho de 1880, se ela não tivesse inspirada por Deus? Mais que nunca, o número de sacerdotes que se pode chamar de verdadeiros ministros de Deus é verdadeiramente pequeno. Em 19 de março de 78, Nossa Senhora dá a data aproximada da última crise. Em 100 anos, o céu terá recolhido a sua colheita, antes mesmo que se cumpram os 100 anos. Jean-Louis Ramonet recebeu a mesma revelação, onde Nosso Senhor disse: todos os pecadores, os maçons, querem unir suas forças para se vingar no meu templo santo. A corrupção e o veneno espalhará seu mau cheiro, e a minha santa igreja sofrerá ultrajes que fará o céu e a terra chorarem. E ele anunciou a entrada dos inimigos da igreja em seu seio. Em breve, eles chegarão ao poder de tudo e será a liberdade da maldade. O santo mistério se cobrirá de vergonha. Um encoberto descontentamento reina no coração de muitos sacerdotes contra a união da fé. Ela anunciou que os inimigos da igreja penetrariam em seu seio e perpetuaram horríveis escândalos e cravaram a espada dentro do coração da igreja. A ferocidade nunca foi tão grande. Marie-Julie assistiu a um diálogo entre Nosso Senhor e Lúcifer, e esse último disse: atacarei a igreja, derrubarei a cruz, dizimarei as pessoas, depositarei uma grande fraqueza da fé nos corações. Haverá uma grande negação da religião. Por um tempo eu serei o mestre de todas as coisas. Tudo estará sob meu controle, até mesmo teu templo e todo o teu povo. São Miguel diz que Satanás terá posse de tudo por algum tempo e que reinará completamente sobre tudo. Que toda bondade, fé, religião será enterrada no túmulo. Satanás e os seus triunfarão com alegria, mas depois desse triunfo, o Senhor, por sua vez, reunirá o seu povo e reinará e triunfará e levantará do túmulo a igreja enterrada, a cruz prostrada. E São Miguel acrescenta: aqui está a minha espada ardente. Eu quero dá-la aos amigos do Sagrado Coração e oferecer-lhes esta espada para a luta, porque o tempo não está muito longe, quando todos vocês, povo fiel, terão que pegar as armas da fé e coragem para lutar contra a implacável perseguição do inferno e da vingança dos homens.
Estão a ponto de ver esses que governam a igreja dando suas vidas e sua força àqueles que estabelecem um governo fatal, fecham os santuários e se entregam às desordens do inferno. Em 26 de outubro de 1882, Nosso Senhor anunciou: quando o poder dos homens mortais, sujos, homens corruptos, que estão ameaçados com uma morte terrível, quando este poder ordenar uma religião horrível em todo o reino, do alto da minha glória, eu vejo a união com presteza esta infame, delinquente e sacrílega religião. Vejo bispos unindo-se. Ao ver estes muitos bispos, meu coração está ferido até a morte, como no tempo da minha paixão. A mensagem de outubro de 1881 continua: o pior dos pecados será cometido sem qualquer vergonha ou remorso. Como disse Nossa Senhora em 1903, este tempo teve que chegar a eles porque teria que haver um reino de maldade na terra antes do reino divino. Em setembro de 1901, Nossa Senhora concordou que essas revelações seriam cumpridas. Essas grandes promessas que os próprios chefes da igreja desprezam, eles não querem ver a luz. É inútil para o clero ter ilusões sobre os caminhos tortuosos do abandono das orações mentais e vocais. A pobre gente que entendem abandonaram a igreja e buscam diversão por todo lado. A pobre gente, a pobre França, o pobre clero perderam a verdadeira luz da eterna sabedoria por causa do seu egoísmo.